Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e bom dia a todos aqueles que nos acompanham em casa neste Dia das Mães aqui no Canadá. Nós lembramos todas as nossas mães, as vivas e aquelas que já partiram. Confiámo-las ao Senhor diante do altar da Eucaristia. Enviamos, portanto, para todas as famílias, neste Dia das Mães, uma saudação muito cordial. Também este fim de semana seria o fim de semana do Senhor Santo Cristo dos Milagres, nos Açores, em São Miguel, e também saudamos todos aqueles que no mais um ano não podem fazer a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como era tradição, tanto nos Açores como em Toronto, Monte Real, etc. E saudamos as famílias dos nossos irmãos que partiram ontem na nossa comunidade, a família do nosso irmão Luís Couto e também a família do Senhor Joaquim Santos, que o Senhor chamou ontem, e à sua glória rezamos por eles e rezamos por todos as suas famílias. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste Dia das Mães, peçamos perdão dentro do nosso coração pelas nossas palavras, pelos nossos juízos, pelas nossas ações, atitudes, comportamentos. Olhando para trás, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, a graça de viver dignamente destes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro chegou à casa de Cornélio. Este veio ao encontro e prostrou-se a seus pés. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou um simples homem. Pedro disse-lhe ainda: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ainda Pedro falava quando o Espírito desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra, e todos os fiéis convertidos do judaísmo que tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados ao ver que o Espírito Santo se defendia também sobre os gentios, pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou: Poderá alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram-lhe que ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Digo-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Neste Dia das Mães, e que nós lembramos as que já partiram, e todas as nossas mães, neste dia, aqui no Canadá, em Portugal foi no domingo passado, eu gostaria primeiro de fazer uma saudação. Eu sei que muita gente nos está a acompanhar e recebemos ali uma mensagem neste Dia das Mães de um irmão nosso, Tom Oliveira. Todos os domingos nos dá a honra de acompanhar a missa. Saudámo-lo e saudámo-lo também pela a sua família e os seus neste dia. E todos os outros que ainda não mandaram mensagens, mas muito obrigado por nos acompanhardes. Também esta semana recebemos dos Estados Unidos um pedido para lembrar hoje no altar a mãe de alguém, Caridade de Souza Pereira Valente, e também as suas irmãs Maria Manuela de Oliveira e Maria Flores Oliveira. Portanto, saudamos também nos Estados Unidos os nossos irmãos que nos acompanham e rezamos pelas suas intenções. E rezamos por todas as nossas mães e sobretudo aquelas que já partiram. Também rezamos pelas famílias dos nossos irmãos que partiram, Luís Couto e Joaquim Santos, que partiram ontem, e que o Senhor os receba no seu reino. E nesta semana de 3 a 9 de maio, fez aniversário, que partiram na nossa comunidade, em 1989, Artur Santos Vaz, em 1992, António Santos Cabral, em 1996, Maria Clementina da Costa, em 1997, Eugênio Medeiros, em 1998, João Cordeiro, em 2004, Francisco Duarte da Silva, em 2013, José Santos Cabral, em 2018, Maria José Furtado Muniz, em 2018, Aldina Paixão Raposo. Portanto, saudamos também as suas famílias neste Dia das Mães, pedindo ao Senhor por todas elas. Hoje, e quem está em casa, temos um quadro aqui por cima em que o Senhor nos diz a sua mensagem no Evangelho. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. E o que eu quero é que vós permaneçais no meu amor. Jesus veio para nos dar a mensagem do Pai. Ontem no Evangelho, São João dizia-nos que o amor não se experimenta. O amor existe em Deus e nós comungamos ou não desse amor. Aquilo que o mundo nos diz é fazermos experiências de amor, e anda muita gente à busca de amor, e quando o amor falha, vem a frustração, vem a derrota, vem tudo aquilo que nós sabemos, e o Jesus veio nos mostrar onde é que está o amor. Deus é amor. E no Evangelho de hoje, no São João, capítulo 15, versículo 9 a 17, é um Evangelho de despedida dos discípulos. E Jesus, nesta despedida, pede aos apóstolos, aos discípulos, que permaneçam no amor. E propõe como um mandamento novo o amor. E como é isso do mandamento novo? Já no Antigo Testamento se falava de amor. O que é que Jesus Cristo quis dizer com isto? Quis dizer que quem permanece no amor, quem vive do amor, é um homem, é uma mulher nova. Portanto, não é a novidade daquilo que Jesus Cristo nos diz, mas é a novidade da pessoa que se renova permanecendo no amor.
Este é o meu mandamento, diz Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando, diz hoje no Evangelho de São João, capítulo 15. Assim como Ele, por amor, se tornou nosso amigo de verdade, assim nos convida a fazer o mesmo. Que todos continuemos unidos a Ele por meio do seu próprio amor, e nele e por Ele a sermos amigos uns dos outros, a amar-nos uns aos outros. Porém, a iniciativa é de Jesus. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, diz Jesus no Evangelho. A afirmação refere-se à proposta mais do que ao mandamento. Isto é, o amor partiu de mim, não de vocês. Nós podemos ter a presunção de sermos pessoas muito amorosas, pessoas que vivem do amor. Mas se não permanecermos na fonte do amor que é Deus, o nosso amor passa. E perante a primeira dificuldade, nós falhamos. Olhemos para a cruz. Jesus, no Evangelho de hoje, faz despedida. E diz São Santiago, no capítulo 2, na Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17: se alguém tivesse o dom da profecia, falasse a língua dos anjos, penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé ao ponto de transportar montanhas, desse seu corpo a ser queimado em praça pública, ou distribuísse toda a sua fortuna entre os pobres, se não tivesse caridade, nada disso serviria. Portanto, exige de todos nós, para sermos cristãos de verdade, viver no amor. Mas o nosso modelo de amor está na cruz. E se olharmos para a cruz, Jesus tem duas direções. Tem a direção vertical e tem a direção horizontal. Precisamos de olhar para a cruz. Na posição vertical, devemos levantar a cabeça e olhar para Deus. E na posição horizontal, devemos ter os braços abertos para abraçar os irmãos. É na cruz que se espelham os cristãos. Quando olhamos para a cruz, tem estas duas posições. A posição vertical e a posição horizontal. E, portanto, o Senhor chama-nos a estas duas atitudes. A atitude de levantar a cabeça para a fonte do amor e a atitude de, depois de recebermos, vivermos, permanecermos nesta fonte do amor, abraçarmos os irmãos. Nunca, talvez, na história houvesse um período como o nosso, de tão má fama dos cristãos e dos católicos. Por tudo, somos acusados de tudo. Os católicos são acusados de tudo. E porquê? Não quer dizer que não haja pecado, não haja erros, nós somos pecadores, temos consciência que somos pecadores. Mas os cristãos têm que ser pessoas diferentes. Têm que ter um sorriso sincero. A sua forma de agir e reagir é autêntica. Sem exageros, bajulações, sem falsidade, sem nenhum interesse, sem medir esforço quando vai prestar uma ajuda, sem esperar recompensa,
sempre correto nas suas considerações ou avaliações. Para o cristão, o seu não é não, mas o seu sim é sim. O seu sim é sempre sim, pois nunca promete o que não pode cumprir. Ou seja, é aquele verdadeiro amigo, não apenas na hora da festa, mas também na hora do velório. Ele é parecido com os pais. O cristão tem que buscar o seu modelo nos pais e das mães que celebramos hoje. Os pais observam os defeitos dos filhos, conhecem muito bem os defeitos dos filhos, alerta os pais e mães, alertam sobre os mesmos defeitos, mas em seguida perdoa, dão as mãos, aceitam-nos como somos na realidade, mas não poupam esforço para nos ajudar e nos corrigir. O cristão no mundo é aquele que vive o dom da família, o dom da maternidade e o dom da paternidade com todo o entusiasmo. Porque na família tem que haver sinceridade, tem que haver verdade, não pode haver sorrisos falsos, não pode haver esperança à espera de recompensas. E o cristão é aquele que sempre deseja para o outro o mesmo que deseja para si, não se preocupando com o lucro ou a glória pessoal. Então, por que é que o mundo odeia os cristãos? Quando o cristão tenta imitar a Cristo, quando o cristão tem como modelo a cruz, nas suas duas orientações, na orientação horizontal e na orientação vertical, por que é que o mundo odeia o cristão? Jesus, nos Evangelhos desta semana, diz-nos, ainda ontem, se o mundo vos odeia, primeiro odiou-me a mim. Portanto, é na cruz. Saibamos olhar para a cruz. Os tempos que correm não são fáceis. Eu ontem, e tenho dito várias vezes, no nosso tempo, quando a televisão foi inventada, e não há muito tempo, penso que foi em 1957, foram os primeiros programas, a televisão começou a invadir as famílias. E fomos-nos acostumando, fomos-nos sentando diante da televisão e fomos estando. Entrou tudo o que quis nas nossas casas, entrou tudo o que quiseram no nosso coração, entrou tudo aquilo que quiseram nas nossas mentes. Está na hora de dizermos alto e bom som: os católicos não sabem ver televisão. Porque para ver qualquer coisa, nós podemos ver tudo, podemos experimentar tudo, mas temos que ter temos que ter uma mente, um coração crítico. Temos como os pais, censurar, ajudar a interpretar. E neste Dia das Mães, precisamos de analisar como é que vemos as televisões. Entra tudo, é uma maravilha. Nas nossas casas entra tudo com toda maior facilidade. E quanto mais for do demónio, melhor. E nenhuma crítica. Nada. Continuamos sentados no sofá, sossegadinhos, a assimilar aquilo que entra. Caríssimos irmãos, olhemos para a cruz. É verdade que o cristão olha para a cruz de Cristo no sentido horizontal e vertical. O sentido horizontal para abraçar os irmãos, mas o vertical para olhar para Deus. E é aqui que está o nosso modelo. Ouçamos Jesus Cristo e não tenhamos medo de o seguir.
não tenhamos medo de seguir, mas coloquemos um filtro, uma peneira diante das nossas televisões, dos meios de comunicação social. Todos nós, os que viemos de Portugal, sabemos o qual era feito da peneira. Olhai que o pão feito sem ser peneirado, como a farinha, não sai bom pão. Sabemos disso. Ou os bolos, ou os cakes. É preciso peneirar. Talvez aqueles que não percebem nada disso, aqueles que não trabalham, não têm o sacrifício das nossas mães, não saibam. Mas farinha, sem ser peneirada, não dá bons pão, não dá bons bolos. Assim é na vida. Olhemos para a cruz e olhemos sobretudo nos dois sentidos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão. Irmãs e irmãos, roguemos ao Pai que está nos céus, que escuta as nossas preces pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo com fé: abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelas igrejas do Norte e do Sul, que confessam a ressurreição de Jesus Cristo, e pelos cristãos que perderam a fé, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos que vivem com justiça, e por aqueles que são vítimas inocentes, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pagãos que se convertem ao Evangelho, pelos judeus que ainda esperam o Messias, e pelos adultos que se preparam para o batismo, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos discípulos que Jesus escolhe e envia, pelos que amam a Deus acima de tudo, e por aqueles que dão a vida pelos amigos, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelas crianças da primeira comunhão, pelos jovens que se preparam para o casamento, e pelos lares onde existe e cresce o amor, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por todas as mães jovens que casaram há um ano, oremos, irmãos.
Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos. Fazei que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus, o Senhor, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, sobretudo das nossas mães falecidas, de todas as mães falecidas, todos aqueles que queremos lembrar junto ao altar do Senhor, os nomes que pronunciamos e aqueles que temos guardados no coração, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e fundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora na missa das 11 horas vai haver a primeira comunhão da Beatriz Maria Rebimbas Amar e damos-lhe a saudação, portanto será na missa em inglês. E também esta semana teremos o funeral do nosso irmão Luís Couto e do Sr. Joaquim Santos, mas eu ainda não sei bem qual é o dia. Portanto, aguardamos sobretudo o Sr. Joaquim Santos. E enviamos uma saudação para todas as mães, e esta semana é o 13 de maio, convidamos a todos aqueles que nos acompanham que rezem o terço connosco, ou rezem o terço, mas se for connosco melhor, e obrigado por se terem inscrito, e obrigado por todos aqueles que se inscrevem. É um sinal e entusiasma-nos para continuarmos, portanto as inscrições dão-nos entusiasmo para continuarmos. A todos muito obrigado e bom dia das mães para todos, que aquelas que estão no céu, que continuem a olhar para nós, e por aquelas que continuam entre nós a terem muita força, muita alegria e a dar alegria às suas famílias e entusiasmo às suas famílias. A todos, bom domingo das mães. E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.